Vamos falar sobre um caso absurdo. Vocês lembram do menino Henri Borel? E a Monique Bedeiros, a mãe dele, que estava presa? Ele foi morto em 2021 e ela deixou a prisão. O STJ disse que não existiam fundamentos para manter a sua detenção. Gente, não havia mesmo? Pelo amor de Deus, ela vai responder por triplo homicídio qualificado, mas em liberdade. Ela sabia dos maus tratos do Dr. Jairinho. Ela mentiu na entrevista no dia seguinte, quando falou que não tinha visto nada. Sim. Eliana, me responde uma coisa que eu, nos meus mais de 20 anos de jornalismo, não consigo entender até hoje. A lei existe e não é aplicada ou a lei que é mal feita? Por quê? Por que a gente vê tanta impunidade no Brasil? Bom, primeiro, eu acho o seguinte. Essa impunidade está ligada exatamente ao atual momento. Então, outro dia eu estava fazendo lá um podcast e estava explicando, né, que todo mundo comenta que o Código Penal é péssimo, que o Código Penal está ultrapassado. Na verdade, o Código Penal sofreu uma modificação muito séria na parte geral em 1984. Nosso Código Penal, antes de 84, era excelente. Não tinha nada dessas... eu vou dizer que é uma zona, porque é uma zona mesmo, né? Essa coisa de saidinha... Primeira, segunda, terceira instância. Não, até tinha, mas as pessoas eram... Eu acho que menos, eu não diria liberal, porque ser liberal é uma coisa, ser responsável é outra. Então, nesse momento, para mim, há um conjunto de atos irresponsáveis. Então, se essa moça participou, se essa moça, de alguma forma, aqueceu nessa situação em que uma criança, não precisa nem ser criança, qualquer Filho pessoa dela seja torturada, morta e enfim... desgraçada dioturnamente até chegar ao fator morte, pelo amor de Deus, responde preventivamente, porque, olha, a pena mínima aí, para eu ser bem legal, bem boazinha, é de 12 anos. Deverá ser mais, porque tem uma tripla qualificação, além de ser contra criança e contra filho. São duas coisas agravantes. Então, a essa altura, quer dizer, ela não tem por que responder em liberdade. Porque o futuro dela em relação à pena, a expectativa, claro, pode ser absolvida. Duvido, mas nesse país tem um monte de coisa que a gente duvida e acontece, né? Não. Então, ela não tem esse direito, é um crime hediondo, pelo amor de Deus. Crime hediondo não tem direito à liberdade provisória. Tem direito, sim, à prisão preventiva pelos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Está lá porque vai fugir, porque tem grana, porque pode, sim, fazer um tumulto antes de que o processo chegue ao final, né? Pode, sim, adiar e adiantar de forma, da forma que ela quiser o desfecho do julgamento. Então não tem essa, tem que ficar presa, pelo amor de Deus. Bom, o Lula não ficou preso, né? O Lula foi solto, agora é candidato, teve os processos todos anulados. É bem dessa justiça que eu tô falando. Vários indícios de crimes contra ele, delação premiada do Palocci, dizendo que ele tinha 300 milhões em propina. Virou uma piada. O que está acontecendo com a justiça brasileira, Marcelo? É uma coisa espantosa, né? Uma mulher acusada de um homicídio triplamente qualificado, cuja vítima é uma criança, né? Ela está solta, né? E um deputado federal que falou mal de ministro do Supremo, que xingou ministro do Supremo, foi condenado a 8 anos de prisão, né? Quer dizer, xingamento, né? Dá 8 anos de prisão, né? E foi preso durante o processo, diga-se de passagem, pelo menos na última parte do processo ele ficou preso, né? Agora, homicídio triplamente qualificado de criança, parece que está tranquilo, pode responder ao processo em liberdade, com tranquilidade. E para quem não é da área, né, gente, é importante lembrar o seguinte: réu que responde a processo em liberdade, a defesa dele tem interesse em que o processo demore o maior tempo possível, né? Então você está empurrando o julgamento dessa moça, quando você a solta, para sabe Deus quando, né? Ainda tem esse aspecto. Gente, por que a justiça não funciona no Brasil? Por que ela não funciona no Brasil, Marcelo? Porque, como disse a doutora Eliana Passarelli, nós temos uma lei extremamente leniente, né? O nosso Código Penal, a partir de 84, né, é a Lei 7.209 e a Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal, que para mim é uma tragédia
ainda maior, né? Quer dizer, uma lei que diz que se você é condenado a 12 anos, por exemplo, por um homicídio, homicídio simples, você pode cumprir 2 anos em regime fechado e depois disso você vai para a rua em regime semiaberto, né? Um roubo à mão armada é o crime que assombra a maior parte, que mais assombra a maior parte, não, a totalidade da população. Todos nós vamos para a rua pensando no assalto, né? Olhamos para o lado, lá vem aquela moto com 2 sujeitos. Todo mundo está sempre assombrando a nossa cabeça o assalto. Até outro dia, o sujeito que era condenado por roubo à mão armada, a 5 anos e 4 meses, né? Que era a pena mínima na época, ele era condenado a 5 anos e 4 meses, mas ele só ficava preso 10 meses e 15 dias. E aí ele tinha direito a tal progressão de regime. Hoje aumentou um pouquinho, ele fica preso 13 meses, né? E aí vai para a rua. Nós estamos falando do sujeito que encostou uma arma na sua cabeça e disse, passa o celular, passa a carteira, passa a bolsa, passa o carro. Marcelo, e qual seria a saída para isso? Eliana, todo mundo, qual seria a saída para isso? Para a gente ter uma justiça que seja mais rígida no Brasil, para que as pessoas tenham medo, né? Porque hoje o bandido não tem medo. Não tem medo. Nenhum, bandido em todas as instâncias, política, criminoso, traficante, todo mundo age porque sabe que, dependendo de quem for, né, Alessandro? Você que tem vários casos, o Alessandro mora na periferia e fala que volta e meia ele vê uma pessoa sendo presa e fala, daqui a 3 meses tá de volta. Às vezes até menos. Aqui a gente tem 3 pessoas do direito, certo? Então eu que não sou do direito, eu vou dar a minha opinião do que eu vejo. O que eu vejo é exatamente isso. É muito comum para quem mora na vila, isso que eu vou falar é mais comum para quem mora na vila. Você vê o camarada sendo preso ou você vê que de repente ele sumiu. Porque toda vila tem um bolinho. Quem é de vila sabe o que eu tô falando. Tem aquele bolinho que fica sempre ali e tal. Ah, mas foi preso por quê? Foi preso por assalto. Ah, foi preso por tráfico. Ah, foi preso por 171. Esse é o que sai primeiro. 171. Ah, foi preso porque clonou cartão. Foi preso por isso, por aquilo. A questão é, quem guardou o dinheiro quem guardou o dinheiro do advogado? Essa é a questão chave para você saber quem vai ficar muito tempo e quem vai ficar pouco tempo. Alguns a gente vê pegar... Eu já conheci gente que pegou pena de 7 anos. 7 anos, eu vi o cara entrar moleque e sair barbudo, entendeu? Porque não tinha o dinheiro do advogado. Porque não tinha o dinheiro do advogado. Porque quando você tem o dinheiro do advogado, entendeu? Às vezes você vai ficar 1 ano, se você tiver, depende do tanto que você guardou. 2 anos, 3 anos, 3 meses, às vezes você nem vai ficar, às vezes você vai sair antes. Eu acho que é esse o caso dessa moça. É simples assim, a gente vê isso acontecer com os políticos. Também, a gente gosta sempre de dar o exemplo do Lula, mas nesse caso aqui a gente tem que concordar. A gente tem 70, mais de 70 da Operação Lava Jato denunciados. Gente, é que a gente dá sempre o exemplo do Lula porque é candidato à presidência. Candidato à presidência. Então, meu Deus do céu. Ele é candidato à presidência, mas a gente tem um leque gigantesco de pessoas que estão nessa mesma situação. Gente, o Sérgio Cabral, para mim, é um dos maiores exemplos. Ele ainda está preso. Foi o mas único, ele continua preso, com televisão, entre aspas, né? Com televisão, com queijinho caro, com salmão, entendeu? Mas tá preso. No final das... Pra mim, de todos, foi o que mais permaneceu preso, né? Não sei, ele tinha algum contatinho que tava faltando. Eu acho que ele é o único. Alguma pasta ele é o único, todos os outros saíram. Pezão, Eduardo Cunha, todos os outros saíram. Pra quem tá assistindo agora, ligando a rádio agora ou na TV agora, a gente tá falando do caso da Monique Medeiros, a mãe do menino Henri Borel. Vocês se lembram? Que o padrasto dele, um médico e deputado federal, ele era um político, acho que era federal ou estadual, não me lembro. Ele era vereador. Vereador. Ele espancou o menino até a morte e ela foi solta. E a gente está aqui discutindo, e ela foi conivente, né? Nesse caso se diz cúmplice, né? Como é que fala? Não, ela é partícipe. Ela seria coautora se ela tivesse também batido, etc. Que a gente nunca vai saber, né? Exatamente. Pelo visto, ela é partícipe porque vai ter sono pesado assim na casa do chapéu, né? Com seu filho gritando, meu Deus. Leonardo, e você? Não, é trágico isso, né, gente? Matar uma criança. Os crimes que mais me indignam são crimes de ordem sexual e assassinato, homicídio contra a criança. Assim, são os crimes que mais me indignam, que envolvem mulher e criança. É uma coisa que para mim não tem cabimento. E o que o Negão falou era justamente o que eu ia falar. Olha que curioso. A questão não é que não tem pena no Brasil. A questão é que não tem pena para rico no Brasil. Esse é o ponto. Não tem pena para rico. Pergunta pro pobre se não tem pena para ele. Vai numa penitenciária e vê quantas pessoas naquela penitenciária são de cor preta e quantas pessoas são de cor branca. Vê quantas pessoas naquela penitenciária ganham mais de 5 salários mínimos e quantas ganham menos de 5 salários mínimos. Então, a realidade
E a maior parte nem foi condenado, assim, sabe? Um monte de gente em prisão preventiva, uma zona. Então a questão é o seguinte... Não é real. A questão é o seguinte, pobre no Brasil vai preso, rico não. E isso a gente tem que mudar. Primeiro, Congresso... Ladrão no Brasil vai preso. Pobre, é errado falar pobre no Brasil vai preso. Tudo bem. Mas o ladrão pobre, não o ladrão rico. Isso eu quis dizer. Porque quando você fala pobre, você está jogando geral no Não, o cara aí tá errado. O cara que rouba, que assalta, que mete um cano na sua cabeça é ladrão. Mas eu tô dizendo do ladrão pobre. Aí eu concordo. O ladrão pobre vai em cana com você. E o ladrão rico não. Concordo muito. Mas é justamente isso que você falou, é da grana, do dinheiro. Então, mas é o nível... Vamos falar. Dos advogados. Exatamente. Não, mas a grana não é para comprar o judiciário. É bom deixar isso claro. A última vez que eu falei isso, um jurista falou assim para mim, pô, negão, do jeito que você fala, dá a impressão que você tá falando que a grana é para comprar o juiz. Não, a grana é do advogado que você vai... Exatamente. Você vai comprar, não, desculpa, contratar. Não, é o advogado que eu brinco assim, vamos supor que isso aqui tá a lei, ó. Tem o advogado que ele só vai falar assim, acho que dá para resolver seu caso. E já era. E tem o advogado que vai lá sentar, filho, ele vai só porta de cadeia, né? Não, mas é verdade. Quando achar o jeito de tirar. Mas é verdade. Assim, a gente tem a nossa defensoria pública é excelente, a gente tem excelentes defensores, né? Mas realmente ainda tem essa discrepância entre aquilo que a gente chama, né, coloquialmente do advogado de porta de cadeia, ou as pessoas que não têm condições, e grandes advogados, grandes escritórios. Então a gente ainda tem essa discrepância no Brasil que deve ser sanada. 2 pontos. A questão da lei, a questão da lei pura, né? É o Congresso, é o legislador que tem que fazer esse trabalho, não tem outra alternativa. E o segundo ponto, que é essa questão do dinheiro, é a educação, né? A gente criar uma lógica no Brasil para combater nesse sentido.